Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriela Madrulli Dinani, eu estou cursando Pedagogia na Universidade São Judas Tadeu, período noturno. Eu curso o 7º semestre e a minha professora orientadora de estágio é a Cristiane Simões. O tema desta videoaula de hoje é: quais são as diferenças entre a alfabetização e o letramento? Bom, a alfabetização é o ato de codificar e decodificar palavras. E o que é codificar palavras? É o ato de transformar o fonema, som, em grafema, escrita, ou seja, é o ato de escrever. E o que é decodificar? É transformar o grafema, a escrita, em fonema, em som, portanto, ler. Contudo, é a alfabetização, é o processo de ler e escrever textos e ou palavras. Uma ideia muito legal de aplicar com o alunado da EJA é montar um mural do alfabeto, pedir para que eles tragam para a sala de aula rótulos, embalagens de produtos que eles conheçam. Por exemplo, o B de Bombril, o D de Delícia, que é da margarina, o G do chocolate Garoto, o Y da Yoki, vamos ver aqui, o C da pasta Colgate, enfim. São diversas embalagens que eles podem trazer para a sala de aula e o professor, juntamente com o aluno, deve montar este mural com as letras do alfabeto. E o que é o letramento? Esta palavra letramento, ela é nova na língua portuguesa. Por meio de estudos, eles apontam que é nova, é uma palavra nova na língua portuguesa. E na EJA, como ele deve proceder? Nós vamos ver agora como que nós precisamos letrar nossos alunos. Portanto, o letramento, como está nessa imagem que eu coloquei para vocês, são os saberes pessoais, os saberes sociais, os saberes históricos e os saberes culturais de cada aluno. Ou seja, ele ultrapassa as fronteiras escolares, ultrapassa os muros das escolas, permeando as diversas esferas da atividade pelas quais os sujeitos circulam. É a prática dialógica ativa. O letramento é aquela leitura que o sujeito tem de mundo. Ou seja, o aluno, ele é letrado quando ele vai ao supermercado e sabe conversar com a atendente, sabe no caixa pagar os produtos que ele comprou, sabe conversar numa entrevista de emprego, sabe conversar com as pessoas que estão no social dele, no meio do trabalho, ou os familiares. Além disso, se lê o mundo por meio de contextos e gêneros textuais diferentes ou diversos, Então aqui eu coloquei uma imagem da leitura de mundo. Ela é fundamental. A alfabetização e o letramento na EJA é o saber fazer e não o fazer por fazer. Novamente, coloco esse aspecto muito importante. Os professores precisam ter dedicação e criatividade para fazer com que os alunos sejam incentivados a serem cidadãos críticos e reflexivos, a atuarem na sociedade em que eles vivem. Sendo assim, a síntese do aluno alfabetizado versus letrado, ela está nessa imagem. O que é o aluno que está alfabetizado? Quais são as características? Ele é um indivíduo que sabe ler e escrever. E o letrado, ele sabe ler, escrever e usa socialmente a leitura.
Para falar sobre alfabetização, nós precisamos lembrar dos níveis psicogenéticos da escrita de Emília Ferreira. Então, nós vamos adentrar neste mundo um pouquinho. Então, vamos lá. As características do nível pré-silábico 1, como eu coloquei nessa imagem. Os traços típicos deste alunado que está nessa fase, eles usam linhas e formas semelhantes a M's em letra cursiva. E é muito importante que o professor ele faça uma sondagem com os alunos no primeiro dia de aula, para que ele saiba em qual nível os alunos estão para poder separar as atividades, para elaborar as atividades de acordo com qual nível o seu aluno está. Aqui nós temos o nível pré-silábico 2. Para ler coisas diferentes, deve haver diferença na escrita. Por exemplo, o João que irá escrever mato, casa, cachorro, panela, filha, martelo, enfim, diversas palavras, né? Com as letras posicionadas, com as letras do nome dele posicionadas de forma diferentes e tamanhos diferentes. Por exemplo, a formiga. Observem como ele colocou OJB. Então, é o tamanho da formiga. Como a formiga é pequena, então ele identifica que as letras também, ele relaciona as letras ao tamanho dos objetos, certo? E cavalo. Cavalo ele é maior que a formiga, então ele coloca um montão de letras. Base é o nível silábico sem equivalência fonética, ou seja, sem correspondência sonora. Os alunos, eles já estão relacionando a fala com a escrita e de forma silábica. Por exemplo, a palavra girafa. Então vamos lá. Girafa tem 3 sílabas, portanto ela é trissílaba. Girafa. E o aluno colocou ali F-O-A. Então o G representa o F, o Ra representa o O e o Fá representa o A. Só que não tem correspondência sonora. Por exemplo, vou até colocar aqui para vocês uma outra palavra. Elefante, vamos lá. Elefante. Por exemplo, como eu coloquei aqui. Ele faz a correspondência silábica, mas não tem nada a ver com o som, e sim com as sílabas, ok? Próximo nível é o nível silábico com a correspondência sonora. Então, o aluno ele vai fazer a associação com as sílabas e o som. Por exemplo, aqui nessa imagem, macaco, trissílaba, tem 3 sílabas. Então, o aluno ele vai escrever macaco. Então, ele colocou o M, o K e o O. Outro exemplo, pedra, dissílaba, tem 2 sílabas. Então, ele usou pedra, P e o A. Então, ele está fazendo a associação sonora. Na bota aqui, na palavra bota, como ele escreveu? Tá, te. Ele está fazendo essa correspondência sonora. Próximo exemplo. Café, de sílaba. Café, F, certo? Então, um outro exemplo que eu coloquei ali é martelo, uma palavra trissílaba, ou seja, tem 3 sílabas. E o aluno ele vai escrever MTL, martelo, ok? Então, esse é o nível silábico com a correspondência sonora, com o som. Ele faz essa associação. Agora, nós vamos falar sobre o nível silábico alfabético. Ou seja, como no exemplo que eu dei aqui, dedo. Como o aluno escreve dedo? Então,
ele come ainda algumas letras, mas ele está quase alfabetizado. Por exemplo, ele pode escrever assim, como eu coloquei no modelo. Cavalo, dessa forma. Cavalo, certo? Ou se não, ele pode usar, em vez do K, colocar a letra C. Cavalo. Também é uma maneira dele se expressar ao escrever cavalo. Ou, em vez de usar o CA, ele pode usar cavalo. Já saber que não é lu, que é lo. E assim por diante. Chegamos ao nível alfabético, ou seja, onde o aluno já estará alfabetizado. O primeiro exemplo aqui, nós podemos ver futebol. Como ele escreveu? Futebol, certo? Ele ainda come algumas letras, ele tem erros ortográficos, mas não tem problema. Isso é depois que se conserta. Exemplo, vovô, ele escreveu certinho. Caminhão, caminhão. Normalmente eles usam muito o an, demora um pouquinho para escrever o a, o, tio. Próximo exemplo, jacaré. Ele escreve, ele não sabe diferenciar o G do J. Então, gacaré. Televisão, elevisão com Z, né? Nesse som de Z. Ele não sabe a diferença do Z com o S. E por último, agora, que também está escrito perfeito. Bom, agora eu vou falar para vocês que são os professores deste alunado da EJA, algumas atividades que vocês podem utilizar para alfabetizar seus alunos letrando. Primeiro eu vou focar na alfabetização. Um exemplo é o bingo mudo. O que seria esse bingo mudo? É um bingo de leitura. Então, a professora ou o professor, né? Os professores poderão distribuir as cartelas com as imagens. As cartelas vão ter as figuras e ela vai sortear as palavras e os alunos deverão ler, ou seja, silenciosamente, cada um ler a palavra que a professora vai tirar e vão ter que fazer correspondência com a figura. Por exemplo, se ela tirar a palavra banana, o aluno tem a cartela lá com as figuras. Se ele tiver a figura da banana, ele vai marcar lá o X dele ou pintar, como ele desejar, certo? Quem preencher toda a cartela vai ganhar o bingo. E outra coisa muito importante de se falar, nessa fase de alfabetização é muito legal e essencial que os professores tenham o alfabeto móvel. Esses alunos utilizem deste alfabeto móvel para formar as palavras, certo? Outra atividade muito legal de se aplicar com os alunos da EJA é a roleta de letras. Então, o professor ele vai montar essa roleta. E aqui está uma pergunta. O que você faria com essa roleta? Eu montei essa atividade que enroda, sempre enroda, como eu falei, enroda os alunos. Os alunos olham o professor e o professor olha o aluno, todos juntos se olham e compartilham as ideias, os entendimentos. Nesta atividade vai acontecer da seguinte maneira. O primeiro aluno vai girar, né, a roleta. Por exemplo, vai cair na letra C. Ele vai ter de falar uma palavra que se inicia com a letra C. Por exemplo, castelo. Aí, em seguida, o aluno que está ao lado dele vai girar a roleta e vai parar na letra F. Aí ele vai ter que falar faca. Mas aqui que está o legal dessa atividade. Ele não vai falar só a fala dele da faca, ele vai ter que lembrar da palavra anterior do amigo do lado, que era C de castelo. E assim por diante, até que todos finalizem esta rodada.
Eles vão se divertir, vai ser uma atividade dinâmica e eles vão aprender diversas palavras e isso vai estimular muito a memória deles. Para se trabalhar com letramento, é muito importante trabalhar com gêneros textuais. E o gênero que eu escolhi na aula de hoje é a fábula. O que é a fábula? A fábula ela é uma narrativa em que os personagens normalmente são animais com comportamentos humanos. E ela pode ser escrita em prosa ou poesia e ela finaliza com uma moral. Então, ela faz com que o aluno seja reflexivo, que ele tenha que instigar, pesquisar, indagar o que a história está querendo dizer a ele. Ele vai precisar ter esse sabor pela leitura. Então eu coloquei aqui que é um texto narrativo, alegórico e curto, escrito em prosa ou verso, no qual os personagens são geralmente animais com características humanas. Então eles falam, eles correm, enfim, eles têm atitudes humanas. Como a fala, os costumes, né? E apresentam um ensinamento, ou seja, uma lição de moral para o homem. Então eu vou ler para vocês a fábula do porco-espinho. Vamos lá. Durante uma era glacial, quando parte do globo terrestre esteve coberto por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos por não se adaptarem às condições do clima hostil. Foi então que, numa tentativa de se proteger e sobreviver, uma grande manada de porcos-espinhos começou a se unir, a juntar-se mais e mais. Assim, cada um podia sentir o calor do corpo um do outro. E todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente. Aqueciam-se, enfrentando por mais tempo aquele inverno tenebroso. Porém, vida ingrata, os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhes forneciam mais calor. Aquele calor vital era mesmo uma questão de vida ou morte. Então se afastaram feridos, magoados, sofridos. Dispersaram-se por não suportarem mais tempo os espinhos dos seus semelhantes. Doíam muito. Mas essa não foi a melhor solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer congelados. Os que não morreram voltaram a se aproximar pouco a pouco, com jeito, com precauções, de tal forma que unidos, cada qual conservava certa distância mínima do outro, mas o suficiente para conviver sem ferir. Para sobreviver sem magoar, sem causar danos recíprocos. Assim, suportaram-se resistindo à longa era glacial. Sobreviveram. E a moral dessa história? O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, até porque elas não existem, mas aquele em que a pessoa aprende a conviver com os espinhos um do outro e consegue enxergar o melhor delas. Então, por que é interessante estimular eles a lerem esta fábula? Porque fala das diferenças, fala de brigas, de reconciliação. Então, na turma, durante o ano letivo, vai precisar ter essa união. Um vai ferir o outro, um vai ter que pedir desculpa para o outro. Todos vão saber, todos terão de saber se respeitar mutuamente. Obrigada por terem assistido essa videoaula comigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Grande beijo para vocês. Até mais.